Atualmente, um objeto proveniente de outro sistema estelar, o 3I Atlas, está atravessando o nosso sistema solar a toda velocidade, com seu brilho duplicando a cada poucas semanas e formando uma nuvem esverdeada de 500 mil de quilômetros de diâmetro enquanto avança em direção a Marte. Os astrônomos previam apenas um lampejo passageiro. Em vez disso, o 3I Atlas agora brilha 6 vezes mais intensamente do que as estimativas, deixando telescópios terrestres perplexos e gerando discussões acaloradas sobre o que impulsiona essa erupção inesperada. Será um núcleo excessivamente agitado, a luz solar liberando geleiras alienígenas, ou algo ainda mais misterioso? Com a aproximação máxima a Marte a poucas semanas de distância, e a visão da Terra prestes a se perder no ofuscamento solar, a corrida está em pleno andamento para desvendar o segredo. Antes que o 3I Atlas escape do nosso alcance, o que está por trás dessa exibição sem precedentes? E que mistérios se escondem dentro dessa coma luminosa neste exato momento? O 3I Atlas encontra-se a cerca de 2 unidades astronômicas do Sol. Isso equivale ao dobro da separação entre a Terra e nossa estrela, ou aproximadamente 300 milhões de quilômetros de distância. Sua velocidade impressiona. Viajando atualmente a quase 60 km por segundo e ainda ganhando impulso. Quando alcançar o ponto mais próximo do Sol no final de outubro, essa velocidade atingirá o pico de perto de 68 km por segundo. Para contextualizar, isso é mais que o dobro da rapidez de qualquer planeta no sistema solar e suficiente para percorrer a distância da Terra à Lua em pouco mais de 1 hora. Na escala de magnitude, o 3I Atlas já chegou ao valor 12. Esse número pode parecer abstrato à primeira vista, mas na prática, coloca o cometa além do limite da visão a olho nu. Até observadores experientes em quintais precisam de um telescópio de porte médio para detectá-lo, e somente em céus bem escuros. Na verdade, a diferença entre a magnitude 6, o limiar para a visão humana sem auxílio, e a magnitude 12 representa cerca de 250 vezes menos luminosidade. No entanto, apesar dessas dificuldades, seu brilho aparente tem aumentado bem mais rápido do que qualquer simulação antecipava. A coma, essa aura de gás e poeira que envolve o núcleo, expandiu-se de forma explosiva. Medições recentes indicam que ela agora se estende por centenas de milhares de quilômetros, competindo em tamanho com o diâmetro de Júpiter. Essa dilatação não é mero espetáculo visual. Ela explica, em parte, por que os telescópios captam mais luz do cometa do que o previsto. À medida que a coma se alarga, reflete e dispersa maior quantidade de radiação solar, elevando a luminosidade registrada do objeto, mesmo que o núcleo sólido permaneça oculto. Todas as principais pesquisas e observatórios monitoram esses dados com atenção. A equipe do Atlas, que detectou o objeto no início de julho, registra em tempo real cada posição nova e variação de brilho, atualizando modelos de trajetória e notificando o centro de planetas menores sobre qualquer alteração abrupta. Com o sobrevoo de Marte e o periélio ambos se aproximando, essas métricas concretas, distância, velocidade, luminosidade, se estabelecem a base para o que virá a seguir. Em setembro, o 3I Atlas surpreendeu ao exibir um pico de brilho. A curva de luz, ferramenta que os astrônomos empregam para monitorar o aumento ou diminuição de intensidade ao longo do tempo, desviou-se drasticamente da trajetória esperada. Não se tratou de uma elevação discreta. Foi um salto que provocou um turbilhão de controvérsias em comunidades de astrônomos profissionais e amadores. No centro do enigma está a coma do cometa, essa imensa nuvem em expansão de gás e poeira que cerca seu núcleo invisível. Conforme ela se expande, devolve e espalha mais luz solar, tornando o conjunto inteiro mais visível nos instrumentos. No início de outubro, a oportunidade de observar o 3I Atlas da Terra está se fechando rapidamente. A cada entardecer, o cometa afunda mais no crepúsculo, aproximando-se cada vez mais do brilho cegante do Sol. O ângulo entre o 3I Atlas e o Sol, conhecido como elongação solar pelos astrônomos, reduz-se para abaixo de 30 graus até 21 de outubro. Esse é o ponto em que até os maiores telescópios terrestres enfrentam dificuldades para distinguir a luz tênue do cometa do fulgor avassalador do céu. Para a maior parte do planeta, a janela prática de observação já se estreitou a um breve intervalo logo após o pôr do Sol. Com o cometa mal surgindo no horizonte antes de sumir na névoa, redes de amadores correm para registrar as últimas imagens viáveis.
Fóruns online transbordam de relatos de tentativas frustradas e raras vitórias, enquanto os observadores competem contra o avanço da penumbra. Algumas equipes organizam campanhas internacionais, passando a responsabilidade de observação de um fuso horário para o outro em revezamento, na esperança de obter mais alguns quadros antes do apagão da conjunção. Observatórios profissionais, limitados por protocolos rigorosos de segurança para seus equipamentos sensíveis, já começaram a recuar. O perigo de danificar instrumentos ao mirar perto demais do Sol é concreto, e poucos arriscam. A pressa vai além de fotos perdidas. Uma vez que o 3i Atlas passe para trás do Sol do ponto de vista da Terra, haverá um blackout total de dados. Sem medições diretas, sem espectros, sem meios de acompanhar variações em brilho ou forma. Para os astrônomos, isso implica que cada observação remanescente antes de 21 de outubro é vital. A própria configuração do Sistema Solar está fechando a porta, e o cometa escapará do nosso alcance justamente quando se aproximar de seu momento mais na fase ativa. A única possibilidade de monitoramento contínuo virá de instrumentos posicionados longe da linha de visão da Terra. Um desafio que agora recai diretamente sobre as naves espaciais em órbita ao redor de Marte. Por um curto período, Marte se torna o único posto avançado com uma visão privilegiada de 3i Atlas. Enquanto os telescópios baseados na Terra ficam ofuscados pelo brilho solar, a atenção se volta para uma frota de orbitadores circundando o planeta vermelho. Cada missão oferece um conjunto distinto de sensores. A Mars Express da Agência Espacial Europeia, com sua câmera estéreo de alta resolução e o espectrômetro Omega, é capaz de registrar tanto imagens quanto assinaturas químicas a milhões de quilômetros de distância. O orbitador Trace-Gas da ExoMars, equipado com os espectrômetros NOMAR e ACS, foi projetado para detectar traços sutis de gases, como água, dióxido de carbono e até voláteis exóticos na coma do cometa. A MAVEN da NASA, desenvolvida para analisar a atmosfera superior de Marte, pode ajustar seu espectrógrafo ultravioleta para capturar emissões do gás e poeira do cometa, ao mesmo tempo em que seus instrumentos de plasma observam a interação do vento solar com esse visitante interestelar. O Mars Reconnaissance Orbiter, conhecido por sua câmera de resolução afiada e alta altitude, tem o potencial de resolver o núcleo, caso as condições permitam. Embora rastrear um cometa em movimento rápido represente um obstáculo para qualquer espaçonave, a configuração orbital beneficia Marte. No dia 3 de outubro, 3i Atlas passa a cerca de 28 milhões de quilômetros do planeta. Suficientemente próximo para que esses orbitadores realizem observações diretas, mas distante o bastante para evitar protocolos de risco com poeira que já complicaram sobrevoos de cometas no passado. As equipes de instrumentos dedicaram semanas a simulações, atualizações de arquivos de efemérides e negociações por horários valiosos de observação. Todo grupo deseja capturar parte do evento. Imagens visíveis infravermelhas para mapear a coma, espectros ultravioleta para quantificar a produção de gases, dados de plasma para investigar a interação do cometa com o vento solar. A expectativa é identificar o núcleo como um ponto distinto, separado da vasta coma, e mapear a composição química dos materiais liberados à medida que o cometa se aquece. Nenhuma missão garante cobertura ininterrupta. Os planos de observação dependem de restrições de apontamento das naves, largura de banda de dados e o momento imprevisível da aproximação máxima do cometa. No entanto, mesmo poucas passagens bem-sucedidas podem fornecer revelações inalcançáveis da Terra. Medições diretas de poeira, gás e plasma em uma escala inédita para um objeto interestelar. Por enquanto, os holofotes estão em Marte, e as equipes científicas estão preparadas para aproveitar essa chance única antes que 3i Atlas acelere rumo ao seu encontro com o Sol. A primeira característica que chama a atenção em 3i Atlas é seu brilho verde marcante. Analistas espectrais identificaram rapidamente essa cor, examinando a luz do cometa em busca de indícios químicos. O acordo geral, apoiado por espectros ultravioleta excitados de equipes profissionais e amadoras, indica o carbono diatômico C2 como o principal responsável. Quando a luz solar atinge moléculas ricas em carbono na coma, elas entram em um estado excitado. Ao relaxarem, essas moléculas emitem uma luz verde vívida, particularmente nas faixas de cisne ao redor de 510 nanômetros.
Essa é uma assinatura clássica para cometas ativos, mas 3I Atlas se destaca pela intensidade de seu tom verde, mesmo a 2 unidades astronômicas de distância. Nem todos concordam com os pormenores. Algumas equipes sugeriram possíveis contribuições do monóxido de carbono ionizado com mais ou do radical cianogênio CN, especialmente nos espectros iniciais de setembro. Ambas as substâncias também podem brilhar em tons verdes ou azuis sob o ultravioleta solar, e discussões acaloradas surgiram em fóruns de revisão por pares sobre roteiros de calibração e subtração de fundo. Ainda assim, os conjuntos de dados mais sólidos, aqueles com a cobertura espectral mais limpa e ampla, mostram consistentemente que a emissão de C2 prevalece na coma visível. A química aqui vai além de um mero espetáculo visual. A velocidade elevada de 3I Atlas implica que a radiação solar atinge ícis frescos e poeira em um ritmo acelerado, liberando moléculas voláteis e incorporando-as à coma. Assim, a cor verde não serve apenas como indicador de carbono. Ela reflete em tempo real a rapidez com que a superfície do cometa está se alterando enquanto avança para o Sol. Um número cada vez maior de observadores tem notado algo peculiar na aparência de 3I Atlas. Uma estrutura tênue apontando em direção ao Sol. Esse chamado anticauda contradiz o que a maioria espera de um cometa, onde a poeira é tipicamente empurrada para longe do Sol pela pressão de radiação, criando uma cauda clássica que se estende para fora. No caso de 3I Atlas, a geometria e a física estão atuando em conjunto para inverter a situação. Quando um cometa atravessa o sistema solar interno a velocidades extremas, como 3I Atlas faz agora, grãos de poeira ejetados do núcleo podem na verdade se deslocar à frente do caminho do cometa, particularmente se forem grandes ou carregados eletricamente. Da perspectiva da Terra, essas partículas podem projetar um pico delgado em direção ao Sol, um anticauda visível apenas quando o ângulo de observação se alinha perfeitamente. Físicos de plasma destacam que a expansão rápida de a combinação da cauda com a velocidade elevada do cometa gera um cenário intricado, no qual as forças eletromagnéticas competem com a gravidade. Partículas de poeira carregadas, presas entre o vento solar e o jato emitido pelo próprio cometa, podem se concentrar em fluxos estreitos. Essas estruturas semelhantes a raios solares não são fixas. Elas variam conforme a interação entre o tamanho das partículas, sua carga elétrica e a orientação mutável da luz solar. Esse fenômeno se intensifica pela configuração observacional peculiar no final de setembro, com a órbita de 3I Atlas posicionando a Terra quase no plano de sua camada de poeira. Até o momento, as menções a uma cauda antissolar em 3I Atlas continuam provisórias. Entusiastas amadores e certas equipes profissionais detectaram indícios potenciais, mas nenhuma imagem revisada por pares ou medições exatas foram divulgadas. A ocorrência em si não é inédita na ciência dos cometas, porém sua manifestação em um objeto interestelar a essas velocidades é excepcional. Por enquanto, a cauda antissolar traz mais mistério a um visitante já imprevisível, sugerindo a física complexa do plasma de poeira em ação enquanto 3I Atlas avança em direção ao Sol. Cada cometa que chega ao nosso sistema solar carrega as suas peculiaridades. Mas 3I Atlas se destaca inclusive entre os raros. Os 2 primeiros visitantes interestelares, Oumuamua e 2I Borisov, definiram os extremos do que os astrônomos previam. Oumuamua, avistado em 2017, era um corpo seco em forma de charuto. Sem cauda visível, sem rastro, apenas um fragmento giratório que atravessou o sistema solar interno quase despercebido. 2 anos depois, 2I Borisov surgiu exibindo todos os traços de um cometa clássico, uma cauda azulada brilhante, um rastro de poeira padrão e uma composição química marcada por água e cianeto. Assim como os errantes gelados que orbitam o Sol a cada poucos séculos, 3I Atlas, no entanto, resiste a se encaixar em qualquer categoria definida. Sua cauda não é apenas extensa, mas inusitadamente verde, consequência de emissões intensas de carbono diatômico raras nessa magnitude entre os cometas do Sistema Solar. O aumento de brilho, quase 6 vezes superior às estimativas, não tem equivalente no trajeto discreto de Oumuamua ou na ascensão gradual de Borisov. E enquanto o rastro de Borisov se estendia afastando-se do Sol conforme o esperado, 3I Atlas sugere uma cauda antissolar apontando para o Sol, traço mais comum em cometas solares raros, mas praticamente ausente em corpos do espaço interestelar. Inclusive entre recém-chegados como CEN 2025 R2 Svan e Azilemon,
que revelaram seus próprios surtos de atividade. 3 e Atlas formam uma categoria única. Sua rapidez, composição química e conduta imprevisível obrigam os astrônomos a reverem as fronteiras entre cometas nativos e aqueles originados em sistemas planetários remotos. Para os grupos de classificação, o dilema vai além de rotular. Cada irregularidade no comportamento de 3 e Atlas oferece uma visão aos mecanismos físicos que possivelmente moldaram corpos menores pela galáxia. Os riscos são elevados. Toda nova observação pode derrubar suposições acumuladas por décadas sobre o que define um cometa e as narrativas que esses forasteiros contam sobre os mundos de origem. Após o periélio, 3 e Atlas iniciará seu declínio, provavelmente bem mais abrupto que seu brilho inicial. A maioria das simulações indica uma queda acentuada no magnitude aparente à medida que o cometa se afasta do Sol, com sua cauda encolhendo e se dissipando na escuridão. Para quem deseja avistá-lo, as condições se tornam cada vez mais rigorosas. Um telescópio com espelho de pelo menos 20 centímetros vira o requisito básico, e mesmo assim, apenas câmeras digitais sensíveis captarão algo além de uma mancha difusa. Observadores visuais ficarão para trás diante da saída veloz do cometa, enquanto empilhamento de imagens e subtração precisa de fundo serão indispensáveis para monitorar qualquer resquício de atividade. O aspecto prático da observação de cometas agora migra para painéis online e iniciativas colaborativas. Redes de ciência cidadã, algumas centradas em servidores Discord, outras geridas por instituições consolidadas, oferecem atualizações quase em tempo real sobre a posição, o brilho e a forma do cometa. Essas ferramentas reúnem dados brutos de telescópios caseiros ao redor do mundo, os analisam via fluxos compartilhados e geram curvas de luz acessíveis a todos. Para diversos, é a primeira vez que o destino de um objeto verdadeiramente interestelar é registrado por amadores em ritmo próximo ao real. Os impactos científicos não cessam com o esmaecimento. Cada ponto de dado novo, toda curva de luz, espectro ou detecção questionável contribui para um enigma maior. Como os cometas interestelares se comportam ao atravessar um sistema solar tão distinto de seu local de nascimento? O que sua química, poeira e luz decrescente revelam sobre os elementos formadores de planetas pela galáxia? As indagações transcendem o âmbito observacional, convocando qualquer um com um telescópio, computador ou mera curiosidade a participar da busca por respostas enquanto 3 e Atlas retorna às trevas. Com as visões da Terra sumindo após 21 de outubro devido à conjunção superior, o sobrevoo de Marte em 3 de outubro surge como a derradeira chance para observações multi-instrumentais em proximidade. Nenhum cronograma detalhado de missões para orbitadores de Marte foram divulgados os dados iniciais, o que deixa lacunas em nosso entendimento sobre as informações que virão a seguir. Em relação ao Oumuamua 2 em Borisov, o objeto 3 em Atlas revela uma combinação de traços típicos de cometas com outros elementos incomuns. Os eventos durante sua passagem pelo redor do Sol, assim como sua estrutura química, o ritmo de enfraquecimento e o modo como se comporta fisicamente, vão enriquecer pesquisas futuras sobre esses intrusos vindos de outros sistemas estelares. No momento, o caráter essencial de 3 e Atlas continua sendo um enigma científico por resolver, apoiado em dados sólidos e em espera pelo próximo periélio.